Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o nosso curso de certificações, no caso certificação Java 8, né? OCA, primeira certificação da Java. Então a gente vai ver o capítulo 3, vou colocar para visualizar aqui os slides. Ok, carregou legal. Então no capítulo 3 a gente vai ver algumas APIs do core do Java, do núcleo do Java. Então a gente vai ver um pouco sobre o uso de operadores, construtores de decisão, né, que a gente usa o igual, qual a diferença entre usar o igual e o equals para objetos string e outros objetos também. A criação, né, e o uso de arrays, como é que você declara, inicializa um array, instancia, né, e usa um array unidimensional de uma dimensão e também arrays multidimensionais. Vamos trabalhar com classes selecionadas a API Java, como por exemplo String Builder, né, a classe String, a classe ArrayList. Por fim, a gente vai ver um pouco sobre como é que no Java 8 a gente trata datas e horários, tempos, né, usando essas classes aqui do pacote java.time. Local date time, local date, local time, a classe de formatação, né, date format, e a classe period para você criar períodos de tempo, períodos de datas para incrementar ou decrementar suas datas. A gente vai ver como é que isso funciona. Também a gente vai ver um pouco sobre as classes wrapper, né, que são as classes que guardam objetos dos tipos primitivos, como por exemplo boolean, double e integer. Né. Se você observar, a diferença é porque ela começa com letra maiúscula, porque é uma classe, no caso do tipo primitivo, vai começar com letra minúscula. Então, iniciando aqui com as nossas strings, né? A string ela é o único objeto no Java que você pode instanciar sem usar a palavra reservada new. Você pode usar ou não. Né? Então, nesse primeiro caso aqui a gente não está utilizando. No segundo caso a gente está utilizando. Qual é que é a melhor forma? A melhor forma é a primeira, porque quando você cria dessa forma, atribuindo um literal, ele vai jogar essa string num pool de strings dentro da Java Virtual Machine, certo? E isso é bem interessante porque o Java consegue otimizar, consegue reusar também esses literais. Quando você cria um new string, ele vai criar como um objeto convencional, vai lá para a memória, para a área da memória RAM de objetos, né? Vai funcionar como um objeto normal, não como um objeto especial, como no caso de você usar um literal, nesse primeiro exemplo aqui. Okay? Mas as duas formas estão corretas. O operador mais, né, ele serve tanto para você somar números, como para você concatenar strings. Então, no Java, você faz a concatenação de strings usando mais, certo? Se você utilizar, como nesse primeiro exemplo aqui, concatenação de um string com um número, o que ele vai fazer? Esse número vai automaticamente virar um string e você vai fazer a concatenação dele, certo? Por exemplo, 2 vai virar um string e vai concatenar com 1, em seguida concatena com 3. Então, vai ficar string 1, 2, 3. Já nesse segundo caso aqui, o que acontece? Eu tenho um operador de mais, só que entre dois inteiros, e depois a string. Ele vai avaliar, o Java vai avaliar essa operação da esquerda para a direita. Então, primeiro ele vai somar 1 mais 2, vai resultar em 3. Depois, esse 3 vai ser transformado num string e concatenado com a string 3. E aí vai virar a string 3, 3. Tranquilo? Você também pode usar esse operador de atribuição aqui, que faz a concatenação, ou seja, se o S foi inicializado com 1, depois eu faço S mais igual a string 2, o que vai acontecer? Ele vai virar string 1, 2. Ok? Da mesma forma que se eu concatenar com 3 numérico, ele vai transformar o 3 para string e vai virar 1, 2, 3. Certo? Bom, uma característica importante da classe, dos objetos do tipo string é que eles são imutáveis, ou seja, o estado deles nunca muda, certo? Uma vez que você atribuiu um valor para uma referência string, vai ser sempre aquele valor. Você não consegue alterar. Então, por exemplo, aqui ele faz S1 recebe AB, ok?
Então, o S1 vai receber esse objeto aqui, que é um string AB. S2 recebeu o S1. Então, as duas referências apontam para esse literal AB. Agora, uma vez que eu faço essa operação aqui de concatenação, o que acontece? Um novo objeto string é gerado. Certo? Então, o S2 passou a apontar para um novo objeto, que agora é ABC. AB mais a string C. Certo? Então, isso aqui se torna um novo objeto. Então, o S1 ele continua apontando para AB. Ok? Lembra, é imutável. Aqui, nesse caso, sempre que eu faço uma operação desse tipo, é gerado um novo objeto. E é custoso você fazer concatenação de strings no Java. É uma operação custosa, cara. Bom, o pool de strings, né? O que é esse pool de strings? É literalmente um local na JVM que vai guardar literais. O que é literal? É tudo que está entre aspas, como esse exemplo aqui, ó. Casa. Casa é um literal, é um string do tipo literal. Ok? Então, o Java faz isso para otimizar o uso da memória, porque ele entende que de 25% a 40% da memória inteira do programa é usada para guardar strings. Então, se você pode reutilizar, por exemplo, se eu tenho várias variáveis apontando para a string casa, eu tenho um único objeto casa guardado no meu pool, onde todas essas referências apontam para esse objeto casa. Ok? Já se eu dou um new string casa, esse objeto novo aqui, ele não vai apontar para minha string lá no pool, ou seja, não vai ser reutilizado. Ele vai criar um novo objeto, string, e vai guardar lá na área de memória reservada aos objetos convencionais. Então, por exemplo, name1 recebe casa. Name2 recebe new string casa. Se eu comparar se os dois são iguais, o que vai acontecer? Essa comparação aqui vai dar false. Certo? Por quê? Porque eles estão apontando, essas referências apontam para objetos diferentes. Esse cara é um objeto, esse aqui é um novo objeto. Agora, se name3 recebe a mesma literal casa, aí sim eu tenho o reuso dessa literal que está lá no meu string pool. E se eu comparo name1 igual a name3, vai dar verdadeiro. Por fim, se eu crio um novo objeto, name4, new string casa, isso aqui é um novo objeto. Então, ou seja, ele não vai ser igual ao new string casa aqui que foi atribuído ao name2. Vai ser diferente. Vai ser um novo objeto. Embora o conteúdo seja o mesmo, eles guardam os mesmos caracteres, são dois objetos diferentes. E o igual, ele testa se as referências apontam para o mesmo objeto. Nesse caso, não estão apontando para o mesmo objeto. Ok? Bom, alguns métodos importantes que a gente tem que saber. char_at, né? Métodos da classe string, né? char_at, passo o index. Se eu passar índice 0, vai pegar a primeira posição e vai retornar o caractere que está na primeira posição da string. Se a string tem 10 caracteres, se eu passar o índice 9, ele vai pegar a última posição. Okay? Index of substring. Então, ele vai retornar o índice da substring dentro da string. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho a substring animal, né? A-N-I-M-A-L. Se eu tenho essa string animal, eu chamo index of A, o que vai acontecer? Ele vai encontrar o A na primeira posição, então vai retornar 0. Se eu colocar NI, né? Animal, né? Se eu colocar NI como parâmetro, ele vai pegar o index 1, porque o N, né? A substring NI começa no índice 1, e assim por diante. Length vai tornar o tamanho da minha string, substring passando o início e o fim. O detalhe aqui é que o fim, na verdade, não é um fim inclusivo, ou seja, eu vou pegar o índice anterior a esse fim que eu passei. Por exemplo, se eu colocar substring 1,4, ele vai pegar da posição 1 até a posição 3, não até a posição 4. Certo? Lowercase, para passar tudo para minúsculo, uppercase, o contrário, né? Vai passar tudo para maiúsculo. E o equals, que vai testar o conteúdo da string. Se as duas strings possuem o mesmo conteúdo, se a sua string possui o mesmo conteúdo da string que foi passada como parâmetro aqui, vai retornar verdadeiro. Caso contrário, se o conteúdo é diferente, vai retornar falso. Então, está aqui os exemplos.
char@ 2 vai pegar 0, 1, 2. Então vai pegar o caractere I. Index of mal vai retornar 3, porque 0, 1, 2, 3. O M está na posição 3. O tamanho da minha string aqui é 6. Se eu pegar a substring e passar só o primeiro índice, ele pega do primeiro até o final da string. Então, se eu passar 0, vou pegar a string completa. Se eu passar de 0 a 5, ele vai de 0 até o anterior ao 5, ou seja, 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Fica anima. To lowercase, tudo minúsculo, to uppercase. E aí eu vou testar, str.equals animal é o mesmo conteúdo? Se é o mesmo conteúdo, true. Se o conteúdo fosse diferente, seria false. Certo? Então, sempre que eu quero testar o conteúdo de strings, eu vou usar o método equals. E não vou usar igual, igual. Porque o igual, igual vai testar se eles apontam para o mesmo objeto. Detalhes aqui importantes, né? Se eu chamar o char@ numa posição que não existe, por exemplo, esse cara só tem 7, né? O tamanho dela, 6. O tamanho é 6. Então, só vai de 0 a 5. Se eu chamo 10, ele vai retornar uma exceção. Já o index of, como ele retorna um inteiro, se eu passar um caractere que não pertence à string, o que vai acontecer? Ele vai retornar -1. Ele não vai lançar uma exceção. Se eu passar um substring com 2, no início e fim iguais, vai retornar a string vazia. Porque aqui ele vai pegar até o anterior a esse cara. Então, não vai retornar nada. Se eu passar nesse formato aqui, o Java entende que eu não consigo ir do 3 para o 2, não consigo voltar, ele vai retornar uma exceção. Da mesma forma, se eu passar um fim, que não um início ou um fim, que não fazem parte do range da string, né? A string só vai de 0 a 6. 0 a 5, perdão. Então, se eu passo 3 até o 10, como só vai até o 5, vai retornar uma exceção. Ok? Mais alguns métodos importantes da classe string. Equals ignore case, então ele vai testar se o conteúdo é igual, ignorando maiúsculas e minúsculas, certo? Se a string começa com starts with uma determinada string que você passou, ou se ela termina com ends with uma outra substring. Contains, para saber se a string contém aquela substring. Replace vai substituir todos os caracteres que ela encontrar, que você passou aqui no primeiro parâmetro, pelo caractere que você passou no segundo parâmetro. Replace char sequence. Então, aqui na verdade é um conjunto de caracteres que vai substituir por um outro conjunto. Char sequence é uma interface, certo? E nesse caso ele usa char sequence porque o char sequence é mais genérico. Então, tanto a classe string como outra classe que a gente vai ver mais na frente, que é a string builder, elas implementam essa interface. Então, fazendo dessa forma, você pode tanto passar strings como string builder, certo? Por fim, o método trim, que vai trincar, né? Vai truncar, digamos assim. Vai tirar os espaços ou as tabulações que estão no início e no final da string. Ele vai remover tudo isso, deixar só os caracteres, certo? Tudo que for de espaço, de tabulação, de /n, né? Ele vai, seria o enter, ele vai remover e vai deixar só os caracteres da string. Então, aqui os exemplos. Se eu fizer ABC minúsculo equals ABC maiúsculo, dá false. No entanto, se eu fizer equals ignore case, vai dar true, porque vai ignorar se são maiúsculos ou minúsculos. String animal, estou testando se começa com A maiúsculo, verdadeiro. Se eu testar com A minúsculo, falso, porque o Java ele considera maiúsculas e minúsculas, a não ser que você tenha um método como esse que desconsidera. Mesma forma, você termina com L minúsculo, verdadeiro. L maiúsculo, falso. Contém I, verdadeiro. Contém I maiúsculo, falso. Ok, aqui um exemplo do método replace, né? Tem essa string aqui, mando substituir todas as ocorrências do caractere A pelo caractere E. Aí vai resultar nessa nova string aqui. Veja que eu posso também usar string builder, porque é char sequence, né? Os parâmetros. Então, eu crio um novo string builder, encontre todos que começam todos os AA, dois As, e substitua por EE. Então, ele pegou aqui os dois primeiros As, substituiu por EE. Em seguida, ele encontrou mais dois As aqui e substituiu por EE. Ok?
Aqui no caso eu tentei substituir o A pelo caractere A. Vai dar uma exceção porque ele aqui não espera um caractere, ele espera um char sequence, uma sequência de caracteres, ou seja, você tem que passar um string ou um string builder ou alguma outra classe que implemente char sequence. Você não pode passar o tipo primitivo char. Aqui é o exemplo clássico do trim, né? Tem vários espaços antes, vários espaços depois, aplicando o método trim, nós resultamos nessa string que não tem espaço nenhum, nem antes, nem depois. Bom, aqui mais uma vez eu vou ter um outro, acho que ele vai usar o método trim também, olha só. Um texto com barra N, barra T, né? Tem um quebra de linha, uma tabulação aqui no começo, tá? Que vai resultar nisso aqui, ó, quebra de linha, o barra T, que é a tabulação, né? E no final tem uma quebra de linha. Tá vendo aqui? Tem uma quebra de linha, então a string termina bem aqui, certo? Quando eu dou um trim, o que vai acontecer? Ó? Eu elimino a quebra de linha, a tabulação aqui no início, e elimino a quebra de linha no final, certo? Então ele vai impactar sempre no começo e no final da string. O que está no meio ele não vai mexer. Ou seja, esses barra N, barra T que tem no meio aqui, barra N vai continuar existindo. Ele só vai eliminar o que tem no início e o que tem no final. Ok? Bom, o interessante é que esses métodos, todos eles sempre retornam num string. Certo? Por exemplo, se eu chamar a.toUpperCase, ele vai pegar o conteúdo do A, vai passar para maiúsculo e vai retornar essa nova string com tudo maiúsculo. Certo? O A vai continuar sendo o que ele é. Ok? Então ele retorna essa string. Uma vez que ele retorna essa string, eu posso fazer o que ele chama de method chaining, que é em cima da string retornada, chamar um novo método. O que ele faz? Ele chama um replace aqui em cima da nova string, que também retorna o string. Então, sabendo que o replace retorna um string, eu posso chamar novamente o replace, que também vai retornar outra string, e eu posso chamar mais uma vez o replace. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai passar tudo para maiúsculo, né? Vai ficar ABC. Depois vai substituir o A maiúsculo por 1. Depois substituir, aí vai ficar 1BC. Vai substituir o B maiúsculo por 2, 2C. E depois, por fim, substituir o C por 3. Vai ficar 1, 2, 3. Isso é a minha string B, né? A minha string A, lembra como string que eu falei que string é imutável, ela vai continuar ABC minúsculo. Ok? Bom, qual a vantagem de você usar string builder no lugar de string? É porque uma vez que string é imutável, quando eu faço concatenações, acaba se tornando algo pesado no Java. Se eu preciso fazer várias concatenações até gerar um string grande, o ideal é que eu use string builder, porque string builder é mutável. Então ele é otimizado para que você faça alterações nela, certo? Já string buffer também é uma classe mutável, mas é mais adequada, né? Indicada para uso em ambientes onde você tem sincronização de threads, ou seja, você tem várias threads rodando que acessam esse string buffer e aí você precisa manter a consistência do dado. Né? Então, considerando que você não está num ambiente de threads, múltiplas threads, está num ambiente único, uma aplicação única, rodando, né, um único fluxo, você vai usar string builder. Se você tiver um fluxo com várias threads rodando em paralelo, né, o seu código se divide em várias threads rodando em paralelo que acessam esse objeto aqui, então você vai usar um string buffer. Ele vai ser adequado para isso. Ok? Então, o string builder vai ter esses mesmos métodos que a gente viu da classe string, char, add, index of, length, substring também. No entanto, vai ter novos métodos, como por exemplo, append e insert. Uma vez que eu posso alterar, então eu posso adicionar conteúdo à minha string builder, né? Então ele vai, nesse caso, o append e insert vai alterar realmente o conteúdo. Não vai gerar um novo, não vai gerar uma nova string builder, mas vai alterar o conteúdo daquela string builder lá, certo? Vai retornar aquela string builder, mas não é um novo objeto, é o mesmo objeto que você vai retornar. Ok? A capacidade também do string builder vai sendo alterada, o Java automaticamente vai mudando o tamanho, vai adequando o tamanho de acordo com que a string builder vai crescendo, o tamanho dela vai crescendo. E a gente tem também a possibilidade do chaining, né? Como ela altera a string builder e retorna aquela string builder que ela acabou de alterar, então você pode usar
fazer o chaining chamando vários métodos, né, um encadeamento de chamadas de métodos dentro do seu objeto. E mais alguns, eu posso deletar um determinado conjunto de caracteres dizendo o início e o fim, que eu quero que delete. Posso deletar um caractere específico, num índice específico que eu quero. Posso fazer a string reversa, né, inverter as posições. E o método toString vai pegar aquela string builder e transformar num objeto mutável, imutável, vai gerar um string que é um objeto imutável. Então aqui alguns exemplos. Que eu criei uma string builder vazia, uma segunda aqui com conteúdo animal, e uma terceira passando só a capacidade. O que isso significa? Não significa que vai ser fixo o tamanho 10, né? Mas que eu estou indicando para o Java que separe 10 slots para guardar essa string, 10 caracteres, essa string builder. Mas ela pode crescer mais que isso, né? Mas eu quero que você separe no mínimo 10. Bom, aqui eu criei um string builder com conteúdo hello. Olha só, em seguida eu dei um append nessa string builder, né, SB, e dei um segundo append. Passei how are you e passei by, né? Então adicionei how are you, depois adicionei by, certo? Na segunda. O que vai acontecer? As duas vão ter o mesmo conteúdo, porque o SB, diferente de um string, como é um string builder, ela é alterada e esse objeto, mesmo objeto, é retornado. Então o que acontece? SB2 e SB estão apontando para o mesmo objeto. Por isso que se eu chamar esse teste aqui, SB igual a SB2, vai retornar verdadeiro. Porque no final das contas, vocês estão apontando para o mesmo objeto, que seria essa string builder aqui, hello mais how are you mais bye. Bom, mostrando aqui alguns outros métodos, né? Mais uma vez a string hello. Estou inserindo na posição 0 essa string aqui, traço maior. Depois na posição 5, traço. E o que vai acontecer? Posição 0 antes do H, né? Então vai ficar traço maior, H, ele. Aí mandou inserir na posição 5. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então insere mais um tracinho aqui. Depois continua a string builder. Ele vai afastando os caracteres que já existiam para o lado para poder caber o tracinho. Aqui eu estou mandando deletar da posição 4 até a posição 7. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, vai para 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar só... Aqui é um L, né? Está errado aqui. Depois eu vou consertar. Aqui seria um L. Ok? Vou mandar deletar o caractere na posição 1, ou seja, 0, 1, que é o maior. Então, vai sumir o maior daqui. E no final, ele fez o reverso. Ele pegou essa string, né, resultante e inverteu ela, né? Os últimos foram para o começo. E aí retornou essa string. Deixa eu fazer aqui o seguinte, deixa eu logo corrigir isso. L. Oh, não, peraí, acho que está certo, né? Mudei apagar do 4 ao 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, estava certo, pessoal, porque, na verdade, ele vai apagar até a posição anterior a 7, né? Sempre tem isso. Então, é do 4 até o anterior ao 7. Então, é do 4 ao 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que ficou o Ozinho aqui no final. Está correto isso aí. Bom, aqui, isso eu já expliquei para vocês, né? O string buffer é criado para referências sincronizadas, ou seja, para que fique seguro você compartilhar o seu objeto entre vários threads. É um pouco mais lento isso, então só compensa usar string buffer se você tiver um ambiente de vários threads acessando o seu objeto. Ok? A gente só vai ver essa parte de threads na próxima certificação, que é a OCP, próximo livro. Um pouco sobre a igualdade. Quando você tem igual, você vai testar se as referências são as mesmas, ou seja, se as referências apontam para o mesmo objeto. Quando você usa o ponto equals, você vai testar se o conteúdo
é o mesmo. E esse equals ele é definido pela classe. Se a sua classe não define o equals, não define o método equals, o que acontece? Ele vai testar se vai ter o mesmo comportamento do igual a igual, vai testar se aponta para o mesmo objeto. No caso da classe string, como ela implementa equals, ela vai testar o conteúdo, se o conteúdo é igual ou não. Certo? Então, isso que ele está falando aqui, uma subclasse, objeto, classe object, vai testar as referências igual como é feito no igual a igual. Mas a subclasse pode redefinir e testar aquilo que ela achar mais adequado. No caso, a string testa o conteúdo da referência. Então, aqui é um exemplo, né? X recebe hello, Z recebe espaço hello.trim. Esse trim vai gerar uma nova string. Ou seja, se eu testar se x é igual a hello, vai dar falso, porque trim vai criar uma nova string hello sem o espaço. Certo? Agora, se eu testar o x.equals z, aí vai dar verdadeiro, porque o conteúdo vai ser o mesmo. Uma parte de arrays agora, entendendo um pouco de arrays. Certo? Então, arrays em Java, como tudo em Java, os arrays também são objetos. Então, também possuem métodos. Certo? Como, por exemplo, o método equals, o método hashcode, o método toString. Arrays são objetos em Java. Tá? Então, o array, você vai dizer, quando você cria um array, você vai dizer que tipo ele é, você precisa declarar o tipo do seu array. Então, o abre e fecha colchetes vai representar um array, né? No caso, um array unidimensional. Ele pode ser populado diretamente já na criação, com o tamanho já definido, certo? Ou pode ser populado depois. Tá? Você pode dizer só o tamanho e popular depois. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, nesse primeiro caso aqui, ele tem um cara que ele diz só o tamanho. Ele criou um new string, colocou só um tamanho. Pode ter esse espaço aqui, um espaço ou nenhum espaço. Esse colchetes pode vir também aqui, ó, após o nome da referência. Não tem problema. Já aqui ele já criou um array e já atribuiu valores. Um array de tamanho 3, já com os valores atribuídos. Certo? Quando eu faço system.pictureInBugs, ele vai chamar o toString do meu array bugs. Aqui também vai chamar o toString do array 10. Vai retornar aqui um cara maluco aqui, porque o array ele não implementa o toString de forma que exibe de maneira bonita, organizada os dados do array. Ele vai imprimir aqui o tipo string, vai imprimir um código hash, etc. Agora, se eu dizer a posição, então, bugs índice 0 vai pegar o primeiro elemento e vai trazer. Ten índice 0 vai retornar nulo. Por quê? Porque eu não dei o conteúdo, eu não populei o array ten. Eu simplesmente disse que ele tem tamanho 10. Então, já vai criar um array de 10 strings. Como eu não populei, então, inicialmente, todas são inicializadas com null. Por quê? Porque string é um objeto. Então, é inicializado com null. Se fosse int, seriam todos inicializados com 0. Então, vamos lá. Uns exemplos aqui. Um array numbers, tamanho 3. Um array numbers 2, também de tamanho 3, só que já popular. Mais uma vez, um array 3, numbers 3, também igualzinho, o mesmo conteúdo do numbers 2. Né? É uma outra forma, não sou obrigado a dar um new int aqui, eu posso simplesmente colocar o conteúdo. Posso criar um array de tamanho 0? Posso, não tem problema nenhum. Então, se eu chamar strs.length, não faz sentido, mas vai funcionar. Certo? Se eu testar numbers2.equals numbers3, o que vai acontecer? Vai retornar verdadeiro, porque o conteúdo do numbers2 é o mesmo do numbers3. Certo? No entanto, sim, aí se eu pedir para imprimir numbers3 usando a classe utilitária arrays da pacote Java útil, o que vai acontecer aqui nesse caso? Ele vai imprimir bonitinho os números 1, 2 e 3, certo? Essa aqui é a forma de você imprimir os arrays de uma forma organizada, bonita na tela, certo? Chamando toString da classe arrays, passando o array como um parâmetro. Já
o array strs, como tem tamanho 0, se eu tentar acessar a posição 0, vai dar array index out of bounds, vai retornar, estourar uma exceção, porque o tamanho dele é 0, né? Não tem nenhum conteúdo dentro dele. Bom, array de elementos. Um array de objetos ele vai armazenar referências a vários objetos. Então, por exemplo, o array bugs na posição 0 referencia o objeto cricket, na posição 1 beetle, na posição 2 katydid, certo? Eu posso popular arrays utilizando loops, certo? Ok? Então, por exemplo, nessa classe loop array aqui, ele tem um método main, um array numbers de tamanho 10, né? E eu tenho um contador 0. E ele testa quanto esse cara for menor que o tamanho do meu array, passa. Numbers índice counter recebe counter, ou seja, number índice 0 vai receber 0, índice 1 recebe 1, e assim por diante, está inicializando, né? E ele cria um string temp, só para imprimir na tela o conteúdo do array que ele está populando, bem aqui, ó. E aí aqui ele faz o counter mais. É muito comum usar loops para popular arrays. Bom, eu posso ter alguns problemas em tempo de execução com os meus arrays. Por exemplo, se eu tentar acessar um array no índice negativo, vai dar uma exceção, que é essa aqui. Se o valor do índice for maior ou igual ao tamanho, vai dar essa segunda exceção aqui. Ok? Ou seja, eu sempre tenho que acessar a partir do índice 0 até o tamanho menos 1. Se eu tentar acessar valores diferentes desse, nós teremos exceções sendo lançadas. Ok? Então, o compilador ele vai checar somente o tipo, né, se o tipo do índice, o valor está correto. O tipo daquele índice é inteiro, né? Mas ele não vai testar o intervalo que você colocou lá. Isso é responsabilidade do programador. Se o programador errar, vai estourar uma exceção na hora de executar o programa. Mais alguns probleminhas aqui. Ó. Eu tenho esse array que contém apenas um string. Tá? Eu tenho um segundo array de objetos. O primeiro array é de strings, o segundo array é um array de objetos. Recebeu strings. Isso aqui pode ser feito? Pode, porque string é uma classe que herda de object. Então eu posso atribuir, não tem problema nenhum. Eu posso também fazer um cast diretamente de objects, né, para um array de strings. Né? Posso também, não tem problema, porque esse array ele contém strings. Okay? Então eu posso fazer o cast de volta. No entanto, eu não posso atribuir a esse cara um string builder. Certo? Isso não vai funcionar porque string builder não é do tipo string. Né? Elas são classes irmãs, digamos assim. Nenhuma herda da outra. Então eu não posso. Okay? Isso vai dar um erro no tempo de compilação. Se eu tentar atribuir um string builder para um elemento, um item de objects, em tempo de compilação não vai dar erro, mas vai estourar uma exceção na hora de executar. Por quê? Porque, embora objects sejam referência para uma rede de objetos, o que tem nele em tempo de execução é uma rede de strings e não uma rede de string builder. Então, em tempo de compilação já vai deixar passar, mas na hora de executar vai estourar essa seção aqui de array store exception. Mais alguns problemas em tempo de execução. Criei um array de tamanho 10, né, e tentei atribuir 3 para o índice 10. Na verdade, ele só vai de 0 a 9, então vai dar erro. Certo? Da mesma forma, se eu fizer numbers.length, né, vai retornar 10 também, vai dar erro. E o que acontece muito, é muito comum o pessoal esquecer de colocar menor aqui, ó, o item aqui de 0 até o length menos 1. Então, se eu boto menor ou igual, ele vai chegar ao valor do tamanho, ou seja, vai chegar ao valor 10. Aí uma hora ele vai tentar acessar numbers índice 10 por fim, e aí vai dar um array index out of bounds exception. Ordenação de arrays. O Java já tem uma classe utilitária, né? Pela mesma classe Java UtilArrays, que a gente usa para imprimir o array bem bonitinho na tela.
ela também pode ser usada para ordenar. Então, por exemplo, nesse nosso array aqui, se eu chamar o toString, passando o meu array, vai retornar 691. Se eu ordenar e chamar novamente o string, ele vai ser retornado na forma ordenada do menor para o maior. Ok? Um detalhe importante, se for um array de strings e ele colocar números, ele vai considerar a ordenação alfanumérica, ou seja, o 1 vem sempre antes do 9. Entendeu? Então ele vai retornar assim, ó, 1, 0, depois 1, 0, 0, depois 9, porque ele considera a ordenação alfabética, alfanumérica, e não a ordenação de números, se for string, né? Busca. Fazer uma busca de um determinado valor no meu array. O Java, por definição dos algoritmos que ele implementa, né, ele vai considerar que o array que você vai fazer a busca ele deve estar ordenado, como nesse caso aqui. Certo? Então, eu tento chamar o método binary search, né, busca binária, passando o array e o cara que eu estou buscando. Então, se eu passar 2, ele vai retornar o índice dele, está no índice 0. Passar 4, está no índice 1. Se eu passar 1 que não existe, ele vai buscar, então, ele vai perguntar, o 1 deveria estar no índice 0, mas não está. Então, ele pega a posição que eu deveria estar, subtrai de 1. Então, deveria estar no índice 0, menos 1, 0, menos 1, menos 1. O 3 deveria estar em qual posição? Primeiro ele multiplica por menos 1, depois ele subtrai. Então, no caso aqui, 0 vezes menos 1, 0. Aí depois subtrai menos 1. No caso 3, ele deveria estar aqui, né, ó, na posição 1. Então, ele faz 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Então, ele sempre multiplica por menos 1, depois subtrai de 1. Por exemplo, 9. 0, 1, 2, 3, 4. O 9 deveria estar na posição 4. Ele não está. Então, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4, menos 1, menos 5. É assim que funciona. Bom, se o array não estiver ordenado, né, como nesse caso aqui, o resultado é imprevisível. Pode retornar qualquer maluquice, você não tem como prever o que vai ser retornado. Então, isso tem que gravar para a prova de certificação. Se não estiver ordenado, o resultado é um resultado imprevisível. Não tem como você saber. Bom, string como array de caracteres. Existe um método chamado toCharArray que vai retornar, a partir da sua string, vai retornar um array de caracteres. E aí o array é mutável, você pode fazer alterações do jeito que você quiser. Certo? É uma forma de você converter uma string que é imutável para um objeto mutável. Ok? Para você transferir o conteúdo de um array para o outro, existe um método chamado ArrayCopy da classe System. Então, você pode copiar um array, conteúdo de um array em um. Arrays multidimensionais. Então, a gente vai usar duas vezes os colchetes. Eu quero um array bidimensional, eu uso colchetes dobrados. Certo? Então, aqui no caso, um array de 12 por 12. Aqui, eu criei um array de tamanho 4, a primeira dimensão, mas a segunda dimensão eu deixei em aberto. Eu não sou obrigado a dizer qual vai ser o tamanho da minha segunda dimensão. Então, o que acontece? Para cada item da primeira dimensão, eu posso criar arrays de tamanhos variáveis. Por exemplo, no item 0, o array 0 vai ter tamanho 5. O item 1, né, o array 1, vai ter tamanho 6. E eu posso variar, né, eliminar essa flexibilidade. Então, aqui um exemplo de um array 2D convencional, né, onde ele já coloca, ó, ele é 3 por 2, né? Tem 3 linhas, 2 colunas, certo? É um array 3 por 2. Então, quando eu tento fazer um loop, percorrer os elementos, eu tenho que fazer 2 loops, né? Um para percorrer a primeira dimensão e outro para percorrer a segunda dimensão, olha só. Ele passa o i como parâmetro aqui. E acessando o ij, eu tenho esse resultado aqui impresso na minha tela. Outra forma mais simplificada de fazer, aqui eu fiz o i recebendo 0 até o tamanho e mais. Aqui eu posso usar um for each. Eu digo, para cada elemento da primeira dimensão, né, do array 2D, atribuir esse inner. Então, inner é um array. Para cada elemento de inner, atribua a variável num. Aí eu estou imprimindo num. Forma mais simples de você percorrer os elementos de um array multidimensional, de 2 dimensões no caso. Bom, ArrayList. ArrayList é uma classe do Java, né, uma lista de elementos. Ela é mutável,
a gente chama de classe wrapper, tipo wrapper, né? É um wrapper de arrays. Permite também resizing automático, como o string buffer, eu posso, né? É um array dinâmico. Quando eu crio um array convencional, eu digo, um array vai ser tamanho 10, então só tenho 10 elementos. No array list não, eu posso criar e sair adicionando elementos à vontade. Pode ter 10 elementos inicialmente, depois pode ter 11, 12, ele vai dinamicamente aumentando o tamanho, automaticamente ele aumenta o tamanho do array. Implementa a classe list, certo? Assim como o array, eu posso também ordená-lo, e ele permite elementos duplicados. Okay? Então, para usar, eu preciso importar da Java útil a classe ArrayList. Certo? Antes do Java 5, eu criava assim, ó, new ArrayList tamanho 10, podia passar os elementos. Depois de Java 5, eu posso dizer, já de cara, né, qual é o tipo que o meu ArrayList vai conter. Então, no caso aqui, ó, um ArrayList de strings. Ok? E a partir do Java 7, ele não me obriga mais a colocar aqui no new ArrayList o tipo. Ele já vai assumir automaticamente que foi o que eu defini aqui. Ó. É um ArrayList de strings. Bom, eu posso criar um ArrayList e atribuir para list? Posso, porque list é uma interface e a ArrayList implementa, né, a interface list. Então não tem problema nenhum, está ok. Agora o contrário não vai funcionar. Aqui é a classe e aqui é a interface. Primeiro que eu não posso dar um new no elemento de uma interface. Segundo que eu não posso atribuir o que é mais genérico ao que é mais específico. Eu sempre atribuo o que é mais específico a algo mais genérico. Assim funciona a orientação a objetos. Então os métodos da classe ArrayList, né? Add, adiciona um novo elemento. Esse boolean sempre vai retornar true, nesse caso. Tá? A gente vai ver no futuro a gente vai ver outros tipos de listas que não retornam, pode retornar true ou false, mas no caso da ArrayList sempre vai retornar verdadeiro. Eu posso dar um add num determinado índice, certo? Posso remover aquele objeto do meu ArrayList. Posso remover de um índice específico que eu passar, se for um int, né? Posso setar naquele índice, set esse cara naquele índice, ou seja, ele vai substituir o que estava naquele índice pelo novo que eu passei. Verificar se está vazio, exempt, e verificar também o tamanho, chamando o método size. Além disso, eu posso limpar, apagar tudo que está no meu ArrayList, clear. Posso verificar se um objeto está no meu ArrayList. O equals, né, para testar se o meu ArrayList contém os mesmos objetos que foram passados aqui. Contains, para saber se contém essa string específica no meu ArrayList. O replace, esse está um pouco estranho, né? Eu não sei se isso aqui realmente faz parte ou se foi um erro aqui na criação dos slides, porque ele criou aqui para strings. Isso aqui está parecido, não faz muito sentido aqui no ArrayList. Então vamos desconsiderar esses três últimos aqui, tá? Isso aqui não faz sentido, isso aqui é da classe string e ele trouxe para cá. Né? Tá estranho isso aqui, não faz sentido um ArrayList com objetos string específicos aqui. Ok, como é que eu transformo uma lista em um array? Então eu tenho um método, né, chamado toArray, onde eu posso pegar a minha lista e converter, retornar um array de objetos. Se eu passar o tipo aqui, se eu disser toArray new string 0, ele vai retornar um array de strings, porque eu especifiquei o tipo aqui. Se eu não especificar o tipo, eu tenho que criar o meu array como um array de objetos. Também tenho como transformar arrays para listas, né? Usando a classe utilitária arrays. Importou Java útil, arrays faz parte desse pacote. Se eu chamar o método asList, ele vai pegar o meu array e vai converter para um list. Certo? Esse list aqui ele é imutável. Tá? A partir do momento que eu fiz isso, o meu array e o meu L aqui, eles estão apontando para o mesmo conjunto de dados, para o mesmo objeto, né, que originou esse array. Então, para esses mesmos objetos aqui. Por isso que é imutável. Se eu tentar dar um add, vai dar erro. Tá? É só uma forma de você representar um array numa forma de lista, mas não é uma lista dinâmica como um ArrayList convencional. É uma lista imutável. Certo?
no caso, imutável no sentido de tamanho, né? Não seria imutável, seria unresizable, né? Eu não posso mudar o tamanho, eu não posso adicionar nem remover, ok? Também posso ordenar, só que dessa vez, para ordenar a lista, eu vou usar a classe collections, certo? Então, eu criei essa lista de strings, chamei o método sort, passando a lista, ele vai ordenar, né, as minhas strings, ok? Lá no array era arrays.sort, aqui é collections.sort. Pronto. Date, né, as classes date e time. Até o Java 7, a gente tinha aquelas classes date do Java Util Date, tinha a classe calendar e tal. Essas classes continuam existindo no Java 8, mas elas estão depreciadas. O ideal não é utilizá-las, mas sim utilizar essas novas classes que foram definidas, como local date para representar datas, local time para representar horários e local date time para representar datas e horários, né? Tempo, data e tempo. E o period para representar períodos. Que períodos são esses? Períodos de ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 1 dia, 2 dias, certo? O método now vai retornar a data atual, se der localDate.now, a data atual, localTime.now, o horário atual, localDateTime.now, a data e a hora atual. Off, eu vou usar esse método estático para criar novos objetos. Então, eu nunca vou chamar new, não vou dar new local date, new local time, new local date time, mas eu vou chamar off. Local date time.off, eu vou dizer qual é a data que eu quero, a data e a hora que eu quero criar. Também eu posso chamar o plus, por exemplo, plus years, plus months, para adicionar plus days, para adicionar dias, meses, anos, plus hours, né? Também posso chamar minus, que é para remover, né? Eu tenho uma data que é diminuir um ano, minus years, aí eu boto lá a quantidade de anos que eu quero remover da minha data. Então aqui, nossos exemplos. Localdate.now, né, a data atual, no dia que foi executado esse código aqui. Localtime.now, a hora, né, nesse momento. E localdatetime.now, a data e a hora desse momento aí. Ó, o off, método estático, criando uma nova data. Então, estou criando a data de 12 de fevereiro de 2016. Agora, criando um horário, 2 horas da tarde, 59 minutos, 30 segundos e 200 nanosegundos. Tá? Também posso usar o enum.month, o nome do mês, certo? Então, aqui é uma numeração que vai de January, February até December, né, em inglês. Então, em vez de usar os números, como eu uso, aqui já usou, né? Em vez de usar o número 2, por exemplo, ele vai usar month.february. Uma diferença importante também é que aqui, antes da versão 8, ele considerava janeiro como 0, fevereiro como 1. Né? Aqui não, aqui ele considera janeiro como 1, fevereiro como 2. É mais intuitivo, mais real, mais próximo do mundo real. Ok? E também posso criar um local date time passando um local date e um local time. Tá vendo? Aqui, exatamente aqui. Ó. Aqui eu criei um local date, um local time, passei aqui e ele criou um local date time. No entanto, se eu chamar um new, ele não vai compilar. Os construtores dessas 3 classes, eles são privados. Ou seja, o Java fez isso justamente para forçar você a não dar um new, e sim chamar o método off, quando você quer criar. Passe e formatação, certo? Então, formatação é quando eu quero dizer assim, olha, formate a minha data num determinado padrão. Então, aqui, por exemplo, ele criou um padrão mês, dia e ano, hora, minuto, segundo, certo? Então, quando eu mandar imprimir a minha data, vai imprimir nesse padrão que eu passei aqui. Vai aparecer assim, ó, mês, dia e ano. Né? Nos Estados Unidos, primeiro vem o mês, depois vem o dia, depois vem o ano. E aí depois ele botou a hora. Aqui nesse caso aqui de baixo não é esse padrão, né? Mas o padrão que ele definiu aqui. Ó. Ele criou um datetime formatter. Aí ele disse, ó, eu quero um formato curto. Formato curto que o Java define é esse aqui, tendo que 3 horas da tarde, 58 minutos, mês, dia e ano. Certo? Aqui seria o contrário. Aqui em cima, quando ele chama o método parse, quando ele quer pegar a string, fazer um parser dela e transformar num objeto date, no caso aqui datetime. Então, inclusive isso aqui, o que vai acontecer? Como ele está passando por um local date, não por um local date time,
ele vai fazer um passe e vai considerar só a data, vai pegar só até aqui, ó, 2015. O restante ele vai desconsiderar, tá? E ele está passando o formato que ele definiu aqui em cima. O formato é esse, mês, dia e ano. Então, como é um local date, ele vai pegar só a data, certo? O restante vai ser desconsiderado. Okay? Aqui embaixo ele cria um formatador para imprimir o datetime nesse formato aqui, formato style.short, formato curto, certo? Bom, por fim, a gente tem que comentar com vocês essas wrapper classes, que são as classes dos tipos primitivos, né? Começando com letra maiúscula, boolean, byte, short, integer, long, float, double, character. Os métodos parse vão retornar tipos primitivos, então parse int, parse double, parse float. E o método value of, da classe string, vai retornar o tipo, o wrapper, né? Vai retornar esse tipo aqui, certo? Então, o tipo character, né? No caso aqui, ele não tem esses métodos, tá? Não tem o método parse character e nem value of. Para você extrair aquele caractere como tipo primitivo, você tem que usar o char_add da classe string. Ok? É isso. Aqui eu não coloquei exemplos, mas é muito simples. Não tem muita complicação. A gente pode ver na sala de aula, nos exercícios práticos que a gente vai fazer. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, a gente vai resolver as questões, os exercícios desse capítulo 3 aqui. Um abraço, fique com Deus.